esse processo. Eles estão sendo açoitados por ondas, o vento é contrário, estão no meio do mar da Galileia, na escuridade. O texto de João 6 diz: já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Agora, o que foi minha ênfase antes disso, no dia de ontem, foi dizer a você que tudo aconteceu porque Jesus os havia compelido. Compelido é a palavra usada aqui nos evangelhos. Os havia compelido, feito uma moção, colocado-os em movimento, urgido com eles, estimulados a irem o quanto antes. É o que esse compelir aqui no contexto do Evangelho significa. Então, havia uma intencionalidade, uma provocação e uma ação objetivamente soberana de Jesus em relação aos seus discípulos, quanto a quase que forçá-los a irem logo. E Jesus disse: podem ir já. Vocês não estavam preocupados que o dia estava caindo, que ia ficar escuro? Agora praticamente já escureceu. E apontou a direção entre Cafarnaum e Betsaida e disse: é naquela região que vocês vão. Como eu disse 3 vezes no dia de ontem, eles deviam estar do lado jordaniano do mar da Galileia e fizeram uma diagonal na direção de onde é hoje a cidade de Cafarnaum com suas ruínas, e onde há também as ruínas de Betsaida, um pouco mais atrás da de Cafarnaum, mas a direção era basicamente a mesma. Vão logo. E ele ficou lá, despediu as multidões que sobraram depois da multiplicação dos pães e subiu ao monte a fim de orar. Aí eu falei várias coisas sobre a vida pública, como não pode prescindir da solitude, do estar só consigo mesmo, com Deus, com silêncio. Falei várias coisas a respeito disso. Está tudo gravado aí no YouTube. E após isso, eu também indiquei para vocês, levando-os até João, no capítulo 6, no texto correlato, que eles, discípulos, uma vez compelidos a atravessarem, agiram como frequentemente os discípulos agem, querendo ajudar Deus na continuidade do processo. Isso os mais bem intencionados, porque em João, no capítulo 6, no verso 22, a gente vê que no dia seguinte, as pessoas que chegaram lá disseram: bom, ontem aconteceu aqui aquele negócio que a gente não sabe nem entender, de comer e nunca acabar a comida, ainda sobrarem 12 cestos, foi aqui. Correram para lá, Jesus já não estava lá, todavia eles viram um barquinho, que muito certamente os discípulos tinham deixado para trás, para que Jesus, quando fosse atrás dele, à busca deles, ao encontro deles, no dia seguinte, eles imaginavam que seria quando o sol nascesse, Jesus fosse remando, atravessasse. Ia ser até um episódio interessantemente inédito nas narrativas do Evangelho, porque nos Evangelhos Jesus está frequentemente num barco, mas tem a gestão dos outros discípulos, especialmente dos especialistas na indústria pesqueira, que era o caso de Pedro, André, Tiago, João, eram assertivamente experimentados naquele mar e na pescaria e na utilização dos barcos. Mas quando os que chegaram lá no dia seguinte, de acordo com João, no capítulo 6, viram aquele barquinho, viram que Jesus não tinha usado o barco. E aí pensaram, e os discípulos tinham partido sós. O que será que aconteceu? Foi a pergunta que lhes veio à mente. Quando você lê João, eles estão assim, multidão,
os que tinham buscado naquele mesmo lugar, o que será que aconteceu? Aí vem aqui a narrativa, em Mateus, do que foi que de fato havia acontecido. Eles enfrentaram aquilo tudo, e aí eu deixei vocês no dia de ontem, contem com uma pergunta. Eu disse, vocês que foram condicionados, ensinados e afirmados, que se Jesus está presente, nada dói, nada machuca, não tem contraditório. Ele anda diante de você com os exércitos dele, para que você passe, conforme a religião promete. E você não tem desemprego, você não tem contratempo, você não é açoitado pelas ondas da existência. Você rasga, como quem rasga um pano velho, o vento contrário. E você, no dia que você vai, porque Jesus compeliu você aí, o mar vai estar absolutamente suave, tudo vai estar calmo. E aí, quando você sai desse mundo de ilusões, dessa bolha de mentiras, de engano que a religião propõe a você, vai para o mundo real, conforme, de fato, eu disse ontem, essa narrativa histórico-jornalístico do texto aqui de Jesus andando sobre as águas, e que foi factualidade total. Quando isso é olhado por nós hoje, aqui e agora, de maneira a transformar a factualização narrativa numa metáfora para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa existência, e quando você compara isso com o que é ensinado por um falso Jesus, que quando te dá alguma indicação de algum caminho, geralmente faz isso através do pastor, de uma profetisa, de um profeta, de um sorteio, ou de um encasquetamento pessoal que você enfiou na sua cabeça, de busca de sucesso imediato para si próprio, porque tudo que ensinam a você e a todos é sobre prosperidade, é sobre Deus adiante, marchando o Senhor dos Exércitos, abrindo os caminhos, esfolando os inimigos, pisando, e você vai também pisando e vencendo, ou declarando com programação neurolinguística da fé rema, que vento não existe, mar agitado também não existe, e tudo isso que na realidade está à volta, você declara como inexistente, e aí passa um tempinho, 2 tempinhos, 3 tempinhos, e tudo continua a ser como tudo é na realidade, aí você começa a perder a fé, começa a descrer de Deus, de Jesus, do Evangelho, da palavra dele, tudo por causa de mentiras que te ensinaram, nas quais você creu. E eu deixei você, eu parei ontem nesse ponto, falei, pense nisso, na idioticidade dentro da qual você foi colocado, no mundo irreal. Porque no Evangelho o mundo real é assim. Mesmo quando Jesus nos compele e a gente sai para fazer a vontade dele, no exercício do fazer a vontade de Jesus que nos compeliu, não raramente o que nós vamos encontrar é escuridade, é uma espécie de atraso divino. Como diz João 6, já se fazia escuro, mas Jesus ainda não fora ter com eles. Em momento algum, Jesus garantiu que iria encontrá-los no meio da noite, no meio do mar. Eles é que fizeram providências para deixar um barquinho, para quando ele quisesse ir remando chegar lá, fosse de noite, fosse na manhã seguinte. Eles é que tinham criado as expectativas. Como na maioria das vezes, nós criamos 1000 expectativas a respeito de Deus. Aonde Deus entra na equação, a mente humana surta nas expectativas. Não esqueça isso. Aonde Deus entra na equação, não raramente, a mente humana surta nas expectativas.
nas autoproduções do que a gente projeta para Deus fazer em nosso favor. E a maioria do que eu vejo os cristãos, ou os crentes, ou qualquer pessoa que diga que tem fé, chamar de fé, quando eu peso, entendo, avalio, considero, escrutino e discerno, vejo que nada mais é, preste atenção, o que você na maioria das vezes chama de fé, na maioria das vezes nada mais é do que a projeção das suas expectativas de autolivramento lançadas agora sobre Deus. É um script que você oferece mentalmente a Deus para que Ele cumpra em seu favor, porque afinal de contas, diante de toda essa teologia protecionista que vende uma existência sem dissabores, e você, de acordo com a teologia dessa bolha enganosa, só sofre porque ainda não dá o dízimo, não frequenta a igreja, não foi batizado, não dá ofertas, não faz campanhas, não faz declarações positivas o dia inteiro, não contradiz até Jesus, se for o caso, de que o que você ouça da parte dele seja uma palavra que lhe soe negativa, mas você meteu na cabeça que o seu Jesus só fala coisas positivas em seu favor e em favor da existência. Aí quando vem as coisas reais do mundo real, a noite escura, a ausência de Deus, a não presença detectável dele, os açoites das ondas da existência, o vento antagônico, satanicamente antagônico, inimigo do seu progresso, tudo isso chega, aí logo a maioria diz ou que Deus deixou a pessoa, ou que Deus deu uma permissão para o diabo atacar, ou tem uns mais apressadinhos que dizem, não, Deus nem existe. Esse, de fato, é aquilo no que se deve concentrar a nossa conclusão. Não tem Deus. O resto a gente é que estava enganado. E aí, parece que a religião prepara você para a desilusão. Prepara você desse modo para a desilusão em relação a Jesus, em relação ao Evangelho, em relação à vida, em relação à realidade. Pois bem, eu deixei você aqui ontem dizendo, considere todavia que isso é só o engano da religião na sua cabeça, porque para o Deus de Jesus, para o Pai de Jesus, para a Escritura, por exemplo, no Salmo 139, o que se faz de assertiva é o que se garante, que para ele, preste atenção, para ele, a luz e as trevas são a mesma coisa. Só a diferença entre luz e trevas para você. Especialmente você sem fé, você sem consciência, você sem senso de realidade, você sem nenhuma dessas coisas, e você crendo no pacotão oferecido na bolha das ilusões, que, como eu disse, coloca você dentre uma daquelas três opções, sendo a última delas uma descrença, uma incredulidade total, que eu vejo acometer e acontecer na vida de milhares de pessoas. Pois bem, foi aí que eu deixei a gente ontem, no vento contrário, com essas perguntas todas na cabeça. Ele nos compeliu e agora não chega, já está escuro e ele não aparece, nos deixou nas trevas, cadê Deus, cadê Jesus? Me diga, se você não vive frequentemente acossado por essas circunstâncias, tão somente esse tipo de conjunção circunstancial aconteça e você interprete isso contra você e, pelo treinamento na teologia do engano e da mentira, você não só interpreta isso contra você, mas você interpreta isso contra Deus. Um Deus masoquista, sadista,
um sádico que quer treinar você no masoquismo, um Deus que joga você no abismo, de propósito. Na realidade, eu te disse que ele não nos joga no abismo, mas ele nos deixa viver a realidade. O Cristo do Evangelho, o Jesus, que é o Cristo de Deus, no Evangelho, nos deixa viver todas as dimensões da realidade. Não há criação de um mundo paralelo em Jesus. Não existe a tal da terra de Gósen, como nos dias de Moisés lá no Egito, onde o povo de Israel vivia e não caía pedra, não tinha piolho, não ficava escuro. Nenhuma das pragas do Egito chegava na terra de Gósen. No Evangelho, não é assim. No Evangelho, você ama a Deus, mas pode morrer de acidente. Você ama a Deus, mas se estiver subindo uma torre frágil, com uma grande quantidade de pessoas, ela pode cair na cabeça de vocês todos, apesar de vocês serem amantes de Deus. No Evangelho, quando o tempo é maior do que o alimento que a gente levou, cria de circunstância para nós, a gente pode entrar numa situação de fome, de ronco estomacal, vai precisar comer. No Evangelho, doenças acontecem, muitas delas são objeto de cura divina de Jesus, outros não, como o próprio Jesus disse. Tem muita gente ficando doente em Israel e morrendo, e eu não estou lá para curar, tanto quanto nos dias do profeta Elias tinha muita gente passando fome em Israel, mas ele só foi enviado a uma viúva fora das fronteiras de Israel, na cidade de Serepta, para multiplicar alimentos para ela. Então, no Evangelho, nós somos forçados a viver Deus, a provar Deus, a experimentar Jesus, a viver com fé e na graça, atravessando a existência como ela é. É o que a gente vê na vida dos apóstolos. Tiago, irmão de Jesus, foi decapitado. Não idoso, mas ainda na força da juventude. A gente vê Paulo vivendo uma vida miserável, se a gente for considerar dificuldades a partir de açoites, prisões, escassez, como ele narra, escrevendo aos Coríntios. Ele faz aquela narrativa em 2 aos Coríntios, a partir do capítulo 8, ele vai falando da multidão, das agonias que ele experimentou na existência, a ponto de, no capítulo 8, ele dizer: pois, irmãos, eu não quero que ignoreis a natureza das angústias que eu sofri na Acaia, a ponto de eu ter me desesperado da própria vida, ter tido vontade de morrer. Aí quando você prossegue, capítulos 9 e 10 de 2 aos Coríntios, você vai vendo a quantidade enorme de percalços, de dificuldades. Naquele tempo, o cara tinha viajado 3 vezes de navio, naufragado as 3. Ele não sabia que ia fazer uma 4ª viagem, naufragar nela também, acabar na ilha de Malta. Enfim, não existe nada disso, nem no Velho, nem no Novo Testamento. No Velho Testamento as pessoas morriam. Algumas morriam de velhas, outras de doença. Eliseu, por exemplo, que dos profetas do Velho Testamento é aquele de quem e a partir de quem mais superabundam as manifestações de milagres e milagres e milagres, parecem até os milagres de Jesus. Eliseu morreu doente de uma enfermidade incurável. Ele curava os outros, ele operava miraculosidades indizíveis. Mas chegou um dia na vida dele que ele ficou doente de alguma coisa em relação à qual ele não conseguiu obter cura e morreu daquilo. No entanto, veja bem, os ossos dele, depois de muitos anos que estavam lá numa sepultura, já porosos, se diz
que uma determinada pessoa, no meio de uma situação de pressa, morreu e o corpo caiu dentro da vala onde estava a sepultura de Eliseu, e quando o corpo bateu nos ossos de Eliseu, reviveu imediatamente. Mas olha a contradição: Eliseu, todavia, a quem pertenciam aqueles ossos porosos, que fez esse cara tocar na ossada e levantar-se ressuscitado, morreu, no entanto, de uma doença incurável. Então, a Escritura no Velho Testamento e no Novo Testamento, no Novo abundantemente mais, a tal ponto que, por exemplo, a religião islâmica, criada por Maomé, cita Jesus mais do que cita o próprio Maomé. E Jesus, se você ler o Alcorão com toda a isenção, você vai ver que as 14 ou 15 menções que o Alcorão faz de Jesus são mais elevadas, são mais excelentes, são mais gloriosas do que as alusões que o Alcorão faz ao próprio Maomé ou a qualquer outro. Agora, é algo tão elevado, é tão glorioso, e a mente deles não consegue associar Deus, o Deus Todo-Poderoso e Justo, com a ideia de que esse Deus possa ter um filho ou um profeta, super profeta, maior do que todos os profetas, e permitir que tal profeta tenha sofrimentos atrozes como os de Jesus e morra na cruz. Como eles não conseguem conceber isso a partir da teologia deles, eles preferem criar uma narrativa adequada a essa teologia e dizer que esse Deus, que é conforme a imagem e semelhança da teologia deles, não permitiria que ou seu filho ou o maior de todos os profetas, como para eles é o caso de Jesus, morresse de maneira tão atroz numa cruz. Então, por isso, eles criaram esse parêntese histórico de que a cruz houve, mas Jesus não foi crucificado nela. Na realidade, foi um sósia de Cristo. Ou foi um Judas, ou foi qualquer um outro que estivesse merecendo. Mas Jesus mesmo foi levado aos céus para não passar pela morte. Por isso não houve cruz, nem tampouco ressurreição. O destino de Jesus para eles teria sido equivalente ao de Maomé, numa ascensão, sem conhecer as dores do Calvário, nem esses pesos todos. De certa forma, a maioria dos cristãos que abraçaram a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, a teologia da neurolinguística positiva, da fé rema, que cria quartas dimensões, que é uma espécie de feitiçaria quântica. Antes da moda quântica era a fé rema, e eram as 4 dimensões inventadas pelo Paul Yong-Cho e que foram praticadas por pessoas no mundo inteiro e quebraram a cara, todas elas. Na realidade, é a mesma coisa que dizem os islâmicos em relação a Deus. E os cristãos compram o mesmo pacotão, a mesma teologia, o mesmo engano, bebem a largos sorvos, como diz o Salmo 73, desse engano e dessa mentira toda, e na hora que a realidade bate de frente com a vida deles, vem e choca, eles perdem a fé. Eles dizem Deus não existe, ou tem alguns que se autodepreciam tanto, são aqueles que dizem não tem nada errado com Deus, eu é que não presto, e daí em diante se tornam inviáveis para si mesmos, para a vida, para Deus, desistem de tudo. Você está me entendendo? E você conhece milhares de pessoas que vivem exatamente assim, ou viveram assim, ou sobrevivem de maneira completamente fiapal, numa nesga de
apego mínimo à existência, mas não são mais pessoas que conseguem viver vitoriosamente pela fé, porque foram enganados por essas mentiras todas que não existem em Jesus nem no Evangelho. Em Jesus, ele compele os discípulos a experimentarem todas as realidades da vida. Todas as realidades da vida. E a entenderem que o que eles conheceram um dia sobre a existência antes de conhecerem Jesus, continua a ser algo que vai se repetir agora, depois que eles conhecem a Jesus. Porque aqueles discípulos que estavam com Jesus eram pessoas, na sua maioria, daquela região. Eles conheciam, por exemplo, o fenômeno da depressão sírio-africana, do Quênia, que começa na Síria, que atravessa o norte de Israel, que cria o Mar da Galileia. Esse Quênia, alagado de água doce, é o Quênia da depressão sírio-africana, que alagou o Mar da Galileia, aquela depressão, e que sai dali e segue. E o Rio Jordão é uma brecha dessa fenda, é a brecha mais acentuada desse Quênia, que vai embora e depois encontra outra vez uma grande profundidade no Mar Morto. E depois que sai do Mar Morto, continua ainda como um Quênia que entra na África. Pois bem, os ventos vinham da parte superior da Síria, do país que existe até hoje, Síria, e caíam ali no Quênia. E entravam com aquela força de tubulão. Aquilo desde sempre. Há milhares e milhares e milhares, quiçá milhões de anos antes. Então quem quer que vivesse ali estava acostumado com o fato de que aquele mar calminho poderia virar um inferno, um diabo aquático, de repente. Um lago endemoninhado pelas forças e poderes e conjunções da natureza. Eles sabiam. Agora, muda tudo, preste atenção, muda tudo o que você aprendeu sobre ciência, sobre história, sobre sociologia, sobre fenômenos humanos, sobre biologia, sobre genética, sobre possibilidades de enfermidade, sobre doenças, sobre calamidades, sobre tudo o que nos cerca. Muda tudo quando alguém diz: agora que Jesus está na sua vida e você está fazendo a vontade de Deus, nunca mais, minha filha, meu filho, nada disso te acontecerá. Pelo amor de Deus, eu tenho vivido para ver milhões de pessoas se estreparem, se arrebentarem, serem empaladas por essa mentira e ficar vida fora com a madeira, a estaca do engano saindo pela boca. Um negócio horroroso, e você é uma delas. Então, só recorrentemente repetindo, Jesus não faz assim. Agora,